Você sabia que a aromaterapia é uma pseudociência? E por que ela é considerada então um tratamento? Bom, nesse vídeo eu vou trazer para vocês se a aromaterapia ela realmente tem uma efetividade terapêutica e o embasamento científico que a gente tem atualmente. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vim falar da questão da aromaterapia e todo o embasamento científico que ela possui. Bom, como muitos já sabem, eu venho falando, a aromaterapia ela ainda é considerada uma pseudociência. E por quê? Como que a gente consegue essa determinação como uma ciência comprovada? A partir do seu embasamento científico. Então, são os estudos dentro da área. E quando a gente vai ver da aromaterapia, o desenvolvimento dessa técnica, ela se deu, de início por volta de 1910, onde a partir do acidente, do René Gattefossé, a gente tem o entendimento das propriedades terapêuticas da lavanda e a possibilidade de utilização desse óleo essencial. Com isso, por volta de 1930, que a gente tem a terminologia aromaterapia nascendo. Então, se você for ver em relação à questão da utilização dessa técnica e o início desses estudos, tudo foi muito recente e isso trouxe esse conceito da aromaterapia ainda como pseudociência. Pensando na utilização dos óleos essenciais, a gente vai ter algumas questões que elas vão diversificar tanto propriedades terapêuticas e isso também precisa de mais estudos que embasem essa utilização. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Os óleos essenciais, eles possuem propriedades químicas e essas propriedades são o que vão determinar tanto a utilização terapêutica dele a nível físico quanto a nível psicológico. E são duas vertentes diferentes de estudo, se a gente for reparar. As vias de atuação também dos óleos essenciais, então a forma que eu vou utilizá-los, também gera essa diversificação. Se eu for utilizar, por exemplo, numa via oral, os óleos eles podem apresentar propriedades terapêuticas diferentes, por exemplo, se eu utilizar por uma via tópica, ou então da utilização dele de inalação, que se refere à psicoaromaterapia. Então, todas essas formas também de aplicação vão diferenciar. Se você for pensar o mesmo óleo essencial, eu vou precisar de distinguir a via de utilização que eu estou pensando em aplicar e, em relação a isso, também analisar a efetividade terapêutica a partir da via selecionada. E como os óleos eles se diversificam em relação às suas químicas, ele também vai diversificar em relação à questão da propriedade terapêutica dele. Mesmo que um óleo tenha uma química similar a outra, pode ser que num nível, na questão da inalação, ele tem uma propriedade terapêutica, a nível tópico ele pode apresentar outra propriedade terapêutica do que o mesmo óleo que tenha aquela mesma química. Então, tudo isso acaba gerando formas de pesquisas e análise daquele óleo muito amplas. E também no embasamento científico. Quando a gente vai ver a questão de um estudo científico, muitas práticas que compõem as práticas integrativas, então aromaterapia, acupuntura, terapia floral, você vai precisar de ter um entendimento daquela estrutura e a gente tem formas diferentes de pesquisa para isso. Então, por exemplo, uma pesquisa se eu vou fazer bastante óleo essencial, a gente vai trabalhar nisso. Quando fala, um óleo essencial ele tem capacidade de ação contra o câncer. Muitas vezes essa pesquisa está sendo embasada in vitro, da forma que a gente fala. Ela está sendo analisada em células. A gente também tem outros tipos de linhas de pesquisa que vão analisar a aplicação clínica. Então, por exemplo, eu vou pegar um grupo de pessoas, ansiedade. Isso é um dos estudos que mais a gente vai ter na aromaterapia. Eu vou pegar um grupo de pessoas que sofrem de ansiedade, vou criar um crivo sobre aquele grupo, então eu vou pensar em faixa etária, às vezes eu vou pensar em condições, por exemplo, a gente tem estudos da aromaterapia na aplicação dos óleos essenciais para auxiliarem na questão da ansiedade em gestantes, na questão de pessoas no tratamento antes de cirurgias. Então eu vou criar crivos dentro desses grupos para fazer essa análise da efetividade. E existem alguns estudos que eles são qualitativos e outros que são quantitativos. Então, por exemplo, eu posso ter estudos que relacionam a própria percepção do indivíduo.
Ah, você percebeu se o óleo essencial melhorou a ansiedade? Você percebeu se o óleo essencial te gerou mais bem-estar? Insônia, você percebeu que a insônia diminuiu? E isso cria um certo crivo subjetivo do resultado do estudo. Então, existem tipos de estudos e conforme você vai realizando esses tipos de estudo, você vai criando estudos que eles são mais efetivos, né? Que eles têm um peso científico maior e estudos que têm um peso científico menor. Isso vai também diferindo o que você entende dessas práticas. E dentro dessas práticas integrativas, a gente tem assim uma certa metodologia complicada, né? Muitas vezes a gente vai estudar primeiro se aquele composto, aquele óleo essencial, ele tem algum efeito colateral, ele tem algum nível de toxicidade, para depois eu analisar se ele realmente é efetivo. Então, algumas práticas integrativas, elas vão ser consideradas aptas à utilização apenas por esse embasamento. Faz mal? Se não faz mal, ok. Mas eu não chego a estudar profundamente aquela aplicação. E se você for pensar, um óleo essencial, ele é um conjunto de químicas. Então, se você pensar em um ativo, que também é uma possibilidade de estudo, às vezes você tem estudo de um óleo essencial que tem uma propriedade, por exemplo, antisséptica, e eu vou entender aquela química dele, quem que está promovendo essa característica. E isso eu posso isolar esse composto químico. Então, mesmo você estudando o óleo essencial, ele ainda tem a possibilidade de ser estudado isolado. E a partir do momento que eu estudo o ativo dele isolado, muitas vezes eu vou eliminar aquela abordagem do óleo essencial e focar só no composto isolado. A gente tem alguns medicamentos, né, que vieram da fitoterapia, um que a gente mais conhece é a aspirina, né, o ácido acetil salicílico. Foi justamente isso. A partir do momento que eles entenderam o composto AS, eles simplesmente descartaram aquele fitoterápico e enfatizaram o ativo. E isso pode acontecer também com os óleos essenciais. Então isso também vai criando um aporte de estudos científicos menores sobre aromaterapia em si e óleos essenciais. Uma coisa que é muito interessante e é bom, né, quem quer se direcionar para aromaterapia, a gente conhecer, a gente saber sobre esses estudos científicos. Na hora que você vai lendo o estudo, às vezes não adianta você só ler o resumo dele e a conclusão final, tá? Porque quando você pega um estudo, por exemplo, desses que eu falei de análises clínicas, que você vai ver um grupo, às vezes você olha assim e fala, nossa, o óleo essencial foi efetivo para tal situação. E você olha o tipo de estudo, às vezes ele está só baseado numa subjetividade do grupo, numa questão qualitativa, e isso às vezes não sustenta, né, uma argumentação científica. Dá um norte, com certeza, mas a gente precisaria, por exemplo, de ver qual é a química que esse óleo está ativando, qual que é a reação que ele está gerando para entender essa diminuição da ansiedade. Bacana? Bom, isso acaba tirando a efetividade da aromaterapia? Não, só que deixa todo o processo do entendimento científico da aromaterapia mais lento. Então é muito importante o aromaterapeuta ele ter essa consciência dos conteúdos que ele vai se embasar, da forma que foi feito esse estudo, se até mesmo aromaterapeutas que queiram dar continuidade nesses estudos científicos, muitas vezes os estudos que embasam estão relacionados à área da farmácia, à área da botânica, então às vezes está faltando um pouco de aromaterapeutas que queiram se direcionar para esses estudos, trazerem mais conhecimentos científicos, principalmente em relação à própria propagação da aromaterapia. Então, trazer esse conhecimento para as pessoas. Hoje a gente tem vários óleos essenciais, principalmente os óleos mais conhecidos, né? A gente sabe que em tempos a gente vai aprendendo técnicas e encontrando novos óleos essenciais. Mas principalmente os mais antigos, eles já têm um embasamento científico muito interessante sobre isso. E é importante a gente sempre ter essa noção do tipo de estudo que eu vou me basear, como que o estudo foi realizado e principalmente qual o direcionamento que a gente vai dar para a aromaterapia. É importante a gente entender essa química? Sim. Só que é importante a gente entender a integralidade desse sistema.
Não pensar exclusivamente no isolamento de um ativo, mas pensar nele como um todo dentro daquele sistema. Por exemplo, pensar nele até em relação a uma questão de um blend, de uma combinação de óleos essenciais, onde eu entendo que eu posso potencializar, eu posso anular. Dependendo do tipo de óleos, eu posso gerar uma toxicidade. Então, são várias linhas de abordagem de estudos que a gente precisaria de ampliar realmente para embasar a aromaterapia como uma ciência. Uma coisa assim que é muito interessante ver quando você vai buscar estudos dessas abordagens, justamente por estar muito vinculado à parte de farmácia, de biologia, a gente entende que muito tem sobre conteúdo falando sobre óleos essenciais. Mas a gente tem muito menos indícios científicos quando a gente vai buscar por aromaterapia. Então, quer dizer, isso é um lag criado justamente por a gente não ter aromaterapeutas. Não é que não tenha, mas não ter um número maior de aromaterapeutas se vinculando a essa parte desses estudos, direcionando esse tipo de estudo. Porque o nosso foco em si não é nem saber única e exclusivamente de uma questão de ativos. E também não é só ficar parado em um óleo só. A gente não trabalha dessa forma. Muitas vezes a gente vai fazer uma conjunção de óleos, a gente vai utilizar a nossa prática com mais de um óleo, então é importante sempre a gente focar nisso. O que eu posso falar assim sobre minha opinião em relação a esse processo? Acredito eu que a prática da aromaterapia avançou muito mais do que o próprio estudo dela. Então, a partir disso, como muito conhecimento veio da própria método empírico, a gente começar a utilizar e ver que aquilo dava certo, a gente não buscou muitas vezes analisar propriedade por propriedade, a utilização dele, como ele está funcionando dentro de um sistema que é o corpo humano. Então, isso é uma situação que a gente vai correr atrás para conseguir realmente sustentar a prática da aromaterapia como uma técnica terapêutica efetiva e poder embasar por A mais B onde estão as propriedades dos óleos, a forma de atuação dele no corpo humano e o que embasa e efetiva aquela indicação. Bom, agora eu queria saber de você, se você já utilizou algum óleo essencial, comprovou em você aquela abordagem, aquela indicação terapêutica dele. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.